Noite, noite! Sejam todos muito bem-vindos! Papel e caneta nas mãos, porque hoje eu vou falar sobre emoções e sentimentos. E se nós conseguíssemos controlar os nossos sentimentos, tudo iria mudar no nosso comportamento. Vamos entender mais como é o mundo das emoções, né? Lá do Divertidamente, eu adoro esse filme. Lá no Quanticaflix até fiz uma análise dele e muito interessante como as nossas emoções funcionam dentro da nossa mente. Então hoje eu vou conversar com vocês, vou desenhar, e vocês vão entender o que é uma emoção, o que é um sentimento e como nós podemos fazer para ter o controle emocional lá daquela moça do avião. Então bora lá. Oliveira entrando. Indira, é isso? Indira? Gracilene chegando, a Lúcia, a Adelaide, a Margarete chegando também, Cris, muito bom, a Rosa por aqui, muito bom vocês aqui, gente, muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, papel e caneta e simbora para que a gente possa aprender cada vez mais. Gente, emoção é diferente de sentimento. Emoção é uma coisa e sentimento é outra. Então, lembra lá do Divertidamente? Quem assistiu, levanta a mãozinha aí. O básico, nossos sentimentos básicos, é aquilo do primeiro filme. Medo, raiva, o que mais que tem lá? Fala aí pra mim. Tristeza, alegria. Será que faltou algum? Acho que é isso, né? Medo, raiva, tristeza, alegria. Acho que é isso. E, não, é isso mesmo, né? E o nojo, e o nojinho. Importante o nojo. Por que o nojo é importante, gente? Porque senão a gente experimenta qualquer coisa e que não é para experimentar e a gente morre, né? Então o nojo é assim, você vai comer, a criança vai comer alguma coisa, ela tem nojo daquilo, significa que a mente dela tá falando assim, ó, isso é perigoso, não come, não coloca na boca, porque isso é perigoso e vai te fazer mal. Você pode até morrer. É uma preservação da nossa vida, né? Então isso é muito importante. Mas os principais são esses. Aí quando nós assistimos o Divertidamente 2, eles colocam algumas emoções que não são emoções, mas sofisticadas. Tanto é que a ansiedade diz assim, a ansiedade fala lá assim, fala para alegria. Agora é que vocês não estão acostumados com emoções mais sofisticadas. Na verdade, gente, a ansiedade, ele é um sintoma. Ansiedade não é nem sentimento e ela também não é uma emoção. A ansiedade, ela é um sintoma, assim como é a depressão, assim como é a síndrome do pânico. Isso eu tô falando na parte mental, né? Na parte emocional. Mas assim como é uma pedra no rim, são sintomas. Sintomas do que, Sandra? Das coisas que estão guardadas no nosso inconsciente. Então, no número 2, lá, né, no Divertidamente 2, ele tem, então, a ansiedade, vem a inveja. Nós falamos da inveja na live passada, né? E inveja também não é uma emoção, né? Vem também o tédio, isso porque ela está se tornando uma adolescente. Então, adolescente tem tédio, a adolescente começa a gerar ansiedade, que é um sintoma, né? O que mais que tem lá? O tédio, a inveja. A inveja é uma gracinha. A inveja e a ansiedade. A ansiedade parece o pica-pau. Aquele negocinho na cabeça. Muito bom. E é isso. Então, quando nós falamos de emoção, a emoção são as emoções básicas, que é aquele do primeiro filme. Então, quando nós falamos de emoção, é isso que nós temos, as emoções para preservar a nossa vida, inclusive. Então, por isso nós temos medo, por isso que a gente fica triste. Então, tem um pacotinho ali de emoção para que a gente possa entender o que está acontecendo. Marca aí no seu caderno. Toda emoção que surge, ou um sentimento que surge, tanto emoção quanto sentimento, os dois, eles vêm para nos mostrar que alguma coisa não tá legal. Alguma coisa surtiu assim, ó, se a gente tivesse uma sirene, ela ia soar. Uma sirene de alerta, uma sirene de cuidado. O medo é um deles. O medo é uma emoção que ele vai sempre te alertar de alguma coisa que não tá legal. O problema maior é que nós damos tanta ênfase ao medo que ele pode surgir aí como uma síndrome do pânico, né? Inclusive a ansiedade é o medo reprimido, medo recalcado. Então, lá no filme do segundo, a ansiedade, quando ela se apresenta,
O medo, vocês podem reparar, o medo fala assim para ela: eu gostei muito de você, eu gostei muito de você. Ele é o único que falou isso para a ansiedade: eu gostei de você. Por quê? Porque a ansiedade, como um sintoma de alguma coisa, é o medo. E é por isso que vem a ansiedade, que surge uma ansiedade, né? Tanto medo quanto preocupação. São dois sentimentos, uma emoção, né? E um sentimento aí junto, né? Pois é, Liana, medo, né? Então a gente tem que tomar cuidado como isso vai surgir na nossa vida. Será que nós conseguimos controlar a emoção, gente? Então vamos entender a emoção. Ó, vou desenhar aqui para vocês aparelho psíquico. Meus alunos já estão mais do que cansados de me ver desenhando este aparelho psíquico. Inconsciente. Razão, emoção. Olha só, vai ficar acho que virado aí para vocês, mas vamos lá. Nós temos, isso daqui é o nosso aparelho psíquico, ou seja, a nossa mente, a sua mente. Sua mente é dividida, isso aqui, gente, é só pra gente entender. Não existe divisão na nossa mente, mesmo porque o nosso cérebro não é nossa mente. Onde fica a nossa mente, Sandra? A nossa mente não é física. Ó, que doido, né? Nós temos o cérebro, mas a nossa mente, ela não é física. Aí, para os materialistas de plantão, ferrou, né? Porque se a mente não é física e você tem uma mente, só acredita nas coisas que existem fisicamente, e aí? Qual é a explicação? Enfim. Vamos voltar aqui. Ó, mente. Mente consciente, a razão, e a mente inconsciente, a emoção, ok? Aqui, gente, estão todas as nossas pastinhas guardadas. Tudo tá guardado no inconsciente. Isso que tá guardado no inconsciente aqui, pastinha, é uma emoção, já vou explicar, mas o porquê, ou seja, o fato. Essas pastinhas aqui, só é escreve aí no seu caderno, presta atenção aqui em mim. Só é guardado em pastinhas no inconsciente se existir uma emoção. Se não houver nenhuma emoção, não existe para você. Vou falar de novo. Só está guardado nas pastinhas do seu inconsciente se tiver emoção. Houve emoção? Guardou. Não houve emoção? Tanto faz. Você pode até lembrar, mas só vai lembrar, só vai estar guardado aqui se houver emoção. A emoção é o chicletinho que gruda. Gruda no que, Sandra? No porquê? No fato específico. Ou seja, sofreu bullying na escola e sentiu muito medo, raiva, tristeza. Opa, pastinha, guardou, fecha a pastinha com o sentimento, com a emoção ou com as emoções, tá bom? Aí você foi na casa da sua avó e ela te encheu de pirulito, foi muito legal. Opa, emoção, sentiu alegria, sentiu felicidade, se sentiu amado, legal. O que que acontece? Gruda no porquê, gruda ali no fato específico vivido e gera uma memória. Toda memória, ela tem emoção. Então, quando eu como isso eu tenho memória afetiva. Toda memória é afetiva. Senão, não existe memória. Por que afetiva? Porque te afetou. Na psicanálise, gente, afeto é tudo que te afeta, não é uma coisa positiva, né? Tô cheia de amor, tô cheia de afeto. Não, na psicanálise é o contrário, é tudo que te afeta, tá? Então memória já é afetiva, então vai ficar aí uma como chama no português? Redundância? Enfim, né? Então é a mesma coisa, subir para cima, você vai subir, lógico que é para cima, né? Então, a mesma coisa aqui, memória já é afetiva. Se existe uma memória, porque tem um sentimento, uma emoção positiva ou negativa junto. Acontece que existem muitos acontecimentos na nossa vida e no nosso dia a dia, certo? E existe muita coisa que está guardada aqui dentro, gente, que é sofrido para você, é muito sofrido. Então, o que vai acontecer? As situações chegam para você, essas são as situações externas. Isso daqui tudo é interno. As situações chegam para você, o ego, que é esse cara aqui, vai falar assim: olha, existe alguma coisa parecida com essa situação que eu estou vivendo aqui dentro? Aí o id, que é o que mora aqui dentro, vocês não precisam guardar esses nomes, vai falar assim: tem sim. Só que olha só como o nosso aparelho psíquico é importante, gente. Imagina
que aqui no meio, ó, nessa divisão aqui, existe algo como se fosse uma rede de pescar. Sabe rede de pesca? Imagina uma rede de pesca com umas tramas bem assim, ó, bem apertadinhas, tá? Quando o ego pergunta assim, existe alguma coisa aqui que seja parecido com isso? O id fala assim, tem. Aí o ego fala, manda pra mim. Só que olha que interessante. Quando é emoção, ele é bem fininho. Quando é quando é o porquê, o fato, ele é grande. Ó, a memória, ela é pequenininha. A emoção, ela é pequenininha. E o fato em si, ele é grande. Então, quem que vocês acham que vai passar por essa rede? O fato ou a emoção? Qual dos dois passa aqui pro ego? O fato ou a emoção? Fala aí pra mim. Uma rede de pesca, como se fosse aqui, bem apertadinha. Só passa coisas bem pequenininhas por aqui. Ou seja, a emoção é bem pequenininha e o fato ele é grande. Então, quando acontece algo do lado externo, o ego balança, ele fala, opa, existe alguma coisa aí, id? O id vai falar, tem sim, bem parecida inclusive. E aí ele vai mandar para cá. Só que quando ele manda para cá, se for uma situação que você viveu, que foi muito sofrido para você, o que acontece? Como o nosso aparelho psíquico vai nos proteger do sofrimento, ou daquilo que você ainda não está pronto para ver, você não está preparado para mexer, ele vai passar daqui para cá, o ego vai sentir uma emoção, mas sem saber o porquê. É quando você fala assim, nossa, eu tô sentindo uma angústia que eu não sei o porquê. Aí eu pergunto assim nas terapias, desde quando você está sentindo isso? Nossa, desde quando eu conversei com a minha irmã. Ah, legal. E o que vocês conversaram? Ah, nós estávamos falando de uma situação lá do passado. Isso mexeu com você? Pois é, parece que sim. E aí o que a gente tem que fazer, gente? Começar a olhar e dar luz para isso. Então, vem a emoção, medo, angústia, preocupação, alegria, tristeza, mas você não sabe o porquê. Quantas vezes isso aconteceu com você ou acontece com você? Nossa, eu tô sentindo uma ansiedade e eu não sei o porquê. Por que isso acontece? Porque tá tudo parado aqui na rede. Não pode mostrar para você, porque você vai sofrer. E talvez a sua mente entenda que você não vai dar conta de ver. Então, você continua sentindo. E olha só que interessante, gente. É muito mais fácil e mais rápido. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Ó, vou tocar até o sino. É muito mais rápido e muito mais fácil você trabalhar uma emoção ou um sentimento, já vou explicar a diferença, do que você ficar trocando de pensamento o tempo todo. Porque, gente, olha só, emoção ninguém segura. Você, querendo ou não, desejando ou não, vai sentir. Quem é que não sente, gente? Emoção. Quem é que não sente? Quem está dopado de medicação. E existem medicações que tiram toda a emoção. A pessoa simplesmente, ela leva a vida, morreu, viveu, aniversário, tá sol, tá chovendo. Ela está inerte, ela está apática. Lembra da aula passada? Pois é, a pessoa está apática. E, gente, por que a emoção é importante para nós? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender cada vez mais a trabalhar essas emoções. Porque nós não podemos ser reféns delas. Então, nós lidando com as nossas emoções, nós aprendemos mais sobre nós e nós evoluímos. Agora, eu vivo dopada, eu vivo apática. Onde que está a evolução nisso? Por exemplo, se esse inconsciente está cheio de coisa, você sente emoção, significa que tem coisa aqui dentro. Tem coisa aqui. Se eu não mexo aqui dentro, gente, como que eu evoluo? Se a emoção me mostra alguma coisa
que não tá legal, que está aqui dentro, como que eu evoluo se eu não sinto absolutamente nada? Percebem? Ai, Sandra, você é contra medicamento? Gente, eu sou psicanalista, né? Eu não sou contra medicação, não sou contra medicamento, mas o que eu sou contra? De ficar usando a torto e a direita. Isso eu sou contra. Outra coisa, hein? Presta atenção no que eu vou falar aqui. As pessoas estão fazendo uso indevido de algumas substâncias. Para emagrecer, por exemplo, o tal do Ozempic, agora estão tomando muita medicação agora para TDAH, parece que todo mundo tem TDAH. Eu não estou falando que não existe, não é isso. Eu estou falando que as pessoas vão tomando medicação. Cuidado com isso, porque sem uma orientação médica, gente, a gente não sabe o que tem aqui dentro. Vocês já ouviram falar de pessoas que fizeram uso de ayahuasca e saíram da casinha e não voltaram mais? Vocês já ouviram falar pessoas que usaram drogas mesmo, maconha não tanto, né, porque tem que usar bastante, mas drogas mais pesadas, que usaram essas drogas e de repente saíram da casinha? Alguma medicação que saiu da casinha, a pessoa saiu da casinha e não voltou mais? Por quê? Porque a gente não sabe o que tem aqui dentro. Você toma algo sem prescrição médica, abriu isso daqui, ó, abriu essa proteção que nós chamamos de mecanismos de defesa, beijo, você não volta mais. Cuidado, hein? Ai, agora eu vou comprar clandestino e vou usar. Eu conheço bastante gente que está usando XYZ para emagrecer e aplica não sei na onde, e os esteroides da vida, e não sei o que para ganhar músculo, e começa a usar hormônio, começa isso, começa aquilo, aí mistura com bebida, e depois mistura com não sei o que. Ah, é só uma vez, é só outra vez. Ah, mistura tudo, vai ver o que tem aqui dentro. Você não sabe, ninguém sabe. E você sai da casa, certo? Então, cuidado, tá? É só um alerta. E depois vão falar que as pessoas estão morrendo cada vez mais cedo. Jovens estão morrendo cada vez mais cedo por causa da dita da vacina. Mas ninguém sabe o que está tomando também. Cuidado com isso, gente, tá? Então, é só um alerta. Eu não tô levantando bandeira de nada e nem falando que isso pode, que isso não pode. Eu só tô te dando um alerta. Cuidado com essas coisas que vocês usam sem saber. Não porque meu amigo toma, eu tomo porque eu não aguento mais. Vai ao médico. Procura ajuda emocional, porque, gente, se vocês não trabalharem aqui, o ego não dá conta, o ego tem que sair da casinha. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Ótimo. Então vamos lá. Gente, qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção, você não controla. Emoção você vai sentir. Ponto final. O que você vai fazer com essa emoção? Aí já são outros 500. Então você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir raiva, você vai sentir alegria. Você vai sentir nojo, faz parte das nossas emoções. Você vai sentir. Se você não tá tomando nenhuma medicação para se dopar, né, ou enfim, você vai sentir. Bom, aí que é. A partir do momento que essa emoção sai daqui e vem para cá, e o ego, que é o nosso racional, sente, e a nossa razão dá nome para esta emoção, ele se torna um sentimento. Então, nossa, eu estou muito preocupada. Nossa, estou com inveja. Lembra da nossa aula passada? Nossa, eu estou neste momento me sentindo abandonada. Nossa, me senti tão rejeitada e é por isso que eu estou triste. Olha lá, quando eu dou um nome para uma emoção, quando eu ponho o meu racional em cima do que eu estou sentindo, ele se torna um sentimento. Se tornou um sentimento, agora ele é controlável. Você consegue controlar. O problema maior é que as pessoas sentem a emoção, traz pra cá, o ego sente e às vezes é tão forte que ele não consegue segurar. Você vai lá e tem uma ação. O ego não pensa, ele sente, já joga e você já tem um comportamento. Então, aqui, gente, para essas emoções não virem para cá, nós temos vários mecanismos de defesa. Já dei aulas para vocês sobre mecanismos de defesa. Um mecanismo de defesa é a negação. Nossa, você está com inveja. Eu? De jeito nenhum. Quem imagina eu, maravilhosa como eu sou, ter inveja das pessoas? Imagina, de jeito nenhum. Nossa, olha só, fulana, você tá com medo. Eu?
Medo? Ah, você tá louca? Não tenho medo, não tenho medo de nada. Eu sou a pessoa mais corajosa de todo mundo. Esta é a negação. Gente, negou não evolui. E a gente utiliza muito a negação. Muito mecanismo de defesa de negação. Muito. Então, quando a gente começa a ter esses comportamentos, a gente começa a não evoluir mais. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Tudo bem aí, gente? Vamos lá. Olha só. Vocês sumiram aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, pensar, sentir, agir. Tudo bem? Muitas vezes nós primeiro pensamos, depois nós sentimos e depois nós agimos, ok? Só que quando o ego começa a sentir alguma coisa, chega alguma coisa para ele pensa em alguma coisa, ele começa a sentir, o inconsciente manda para ele, dependendo do que vier aqui de emoção, a hora que você vê, você já fez. Por exemplo, dependendo do que você pensou, você olha uma situação e fala assim, opa, será que aquela pessoa está destratando uma criança, ou enfim, que você acha, você fique indignado, e aí fala assim pro inconsciente, tudo muito rápido, tá? Tem alguma coisa aí em relação a isso? Ah, tem. E às vezes vem uma emoção tão violenta, que a hora que você vê, você já partiu para cima da pessoa e já bateu nela. Então, gente, qual que é a ideia? A ideia é, todo sentimento, ele passa por uns pensamentos. Primeiro você pensa, primeiro você observa uma situação, ou primeiro você olhou para alguma coisa e pensou em algo, ou veio uma lembrança, ou você criou uma história. Você sempre vai criar algo primeiro no pensamento e depois surge ou a emoção, que talvez você não controle, ou você vai sentir alguma coisa e você vai falar, nossa, o que eu tô sentindo agora, hein? Eu estou sentindo medo. E aí você faz uma ação. Essa ação, gente, ela pode ter esse comportamento. Essa ação é um comportamento. Ela pode ter 3 situações principais. Então, essa ação aqui, a gente pode colocar como 3 situações principais. Agressão, ou seja, luta. 2, fuga ou aceitação. Então, por exemplo, vamos lá para a agressão, né? O primeiro padrão, ele se refere às pessoas que assumem tudo como uma parte pessoal. Iniciam um processo de sofrimento. Então, eles brigam, eles alimentam discórdia, eles se fecham muitas vezes, ou eles acabam se machucando, também. Toma as coisas para os lados pessoal e agride no sentido de bateu, levou. Esses são os esquentadinhos, né? É aquela coisa assim que a gente chama de gatilho isso, né? Vamos imaginar lá a menina lá do avião, onde a mulher começou a falar, ela começou a se sentir medo primeiro, né? Ela começa a se sentir acuada naquele momento, que aquilo ali podia dar muito errado, né? Ela começa a sentir medo naquele momento e logicamente que vem uma forma de proteção. Como que eu vou me proteger, né? Qual é a ação que eu vou tomar? Ela agride de volta, que é o que acontece em 99% de tudo. Recebe uma agressão, devolve uma agressão. Não tem o sangue de barata, não é assim que a gente ouve? Não tem o sangue de barata. Aqui na minha veia, né, corre sangue quente. Como eu não tenho sangue de barata, a hora que eu vi, eu já falei. A hora que eu vi, eu já fiz. A hora que eu vi, eu já bati, né? Então, assumimos algumas reações, né? Atitudes e problemas dos outros como se fosse contra nós. Porque esse problema, gente, que a pessoa está colocando em cima de nós é um problema dela, entende? O que ela pensou, o que ela sentiu, a forma como ela sentiu a emoção, o sentimento e ela agiu. Então quando a pessoa age, dependendo da agressividade ou dependendo da forma como vem, a gente entende aquilo como, opa, é contra mim. E a gente esquece que a reação do outro, ela está fazendo tudo isso pela leitura que ela fez da situação, que não tem nada a ver comigo. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, tá fazendo sentido para vocês? Exatamente, Renato. O Renato falou assim, xingar uma pessoa que você sentiu raiva é a explosão da emoção, no caso uma ação extrema como uma agressão? Exatamente, é isso mesmo. Ok. Então, vocês entenderam aqui o que é luta, né? Então, agride. Gente, olha só. Se sentir agredido é diferente de ser agredido. Todas as vezes que você falar assim, ó, eu me senti agredido, eu me senti excluído, eu me senti, você está falando de você. E o que você sentiu pode ser muito diferente da situação ou do que aconteceu do lado de fora. Todas
todas as vezes que você falar assim, eu não concordo, eu não acho, você está falando de você. Você não está falando do fato, você não está falando do outro, você está falando de você. Como você pensa, como você sente, como você está se sentindo. Você não tem nada a ver com o outro. Eu fui num aniversário e me senti excluída. Você se sentir excluída no aniversário é particular seu, que vem muito das coisas que estão no seu inconsciente ou da sua história de vida, que muito diferente de alguém ter excluído. Aí a pergunta é, alguém falou assim, olha gente, você ficou sabendo, ninguém fala com a fulana, hein? Ninguém fala com a fulana, vamos deixar ela lá no cantinho de castigo, ninguém fala com a fulana. Não. Então quem sentiu? Então se você sentiu e se você pensou, é seu, essa caixa é sua, não tem nada a ver com o outro. Tudo bem? Maravilha. Então, o que acontece também, gente? Muitas vezes, né? Então, tem ali a luta e o próximo é a fuga. A fuga é aquela que a gente dá uma mascarada e a pessoa fala assim, você viu como eu tô evoluída? Nossa, como eu tô evoluída! Que é outro mecanismo de defesa chamado anulação. É a fuga. Então, o segundo padrão muito forte, né, em nós também, é que são as pessoas que levam a vida como se nada tivesse acontecido. Elas passam a imagem de pessoas fortes, porém, gente, dentro delas talvez não esteja tanto assim. Mas, às vezes a pessoa é tão perita na fuga e ela usa a negação junta, que você fala assim, viu, você não sentiu nada? Não senti nada. Sei. E elas vão se distanciando delas mesmas, fingindo que elas são muito iluminadas, que elas estão muito, entendem? Conhecem pessoas assim? Será que você é assim, né? Então, qual que é a ideia, né, gente? É a gente se permitir sentir. Importantíssimo a gente se permitir sentir, né? A Estela falou aqui, ó, psicopatas. Não são psicopatas, gente, a gente confunde um pouquinho. Vamos entender o que é um psicopata. O psicopata, ele tem sentimento, ele não tem sentimento pelo outro, ele não tem a empatia, ele não consegue sentir um amor pelo outro. Ele tem os sentimentos dele, então ele sente raiva, ele sente tristeza, mas tudo referente a ele. Ah, me passaram a perna, ele sente raiva. Então o psicopata, gente, não é uma pessoa apática, não é uma pessoa sem emoção nenhuma. Ele não tem a emoção social, ele não tem a emoção dó do outro, compaixão, empatia, amor, ele não tem. Ele tem por ele. Então ele tem emoção, ele tem para ele. Então, os psicopatas não são os frios que a gente está falando aqui da fuga. Pode ser, por exemplo, que você fale assim, nossa, matou não sei o que você sentiu, não senti nada, não senti culpa, não senti porque ele não sente. Ele não sente mesmo. E não é uma doença, não tem cura. Enfim, só pra gente, como nós estamos falando de emoção, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Então, gente, qual que é a ideia? Qual que é o melhor, Sandra? É lutar, colocar tudo pra fora, né? E depois vem a culpa, né? Porque o superego vai te culpar depois. Ah, porque magoou, porque não devia ter falado. Aí você vai pedir desculpa. Aí você vai fazer a reparação, que é um outro mecanismo de defesa. Aí você leva flor, aí você leva bombom, você leva chocolate. Você vai, compra lá um ingresso pro jogo X, pro show não sei das quantas. Compra uma joia, né? Enfim, aí começam as reparações. Ou a pessoa foge, anulação, né? Outro mecanismo de defesa. Ah, tá tudo bem. Qual que é o problema da anulação? Qual que é o problema da fuga? É a negação. Você nega o seu sentimento. Só que, gente, se você não encara, ele vai lá pra caixinha do inconsciente. Tudo que entra, sai. Marca aí. Tudo que entra, vai sair. Uma hora ou outra, vai sair. Não tem como. Vai sair numa explosão de raiva, que são aquelas crianças lá nos Estados Unidos que era tão tranquila, tão apática, tão cheia de tédio, de repente chega lá e metralha todo mundo, né? Então, eu tô falando do extremo, lógico, né? São aquelas pessoas super tranquilas que de repente vai no trânsito, tem uma ira grande, vai lá e bate no outro, porque fechou, não deu certo, enfim, né? Então, tudo que entra vai sair. Pode sair desta forma, como uma explosão de raiva, pode vir com uma síndrome do pânico, pode vir com uma crise de ansiedade, por isso que eu tô falando que é um sintoma. Sintoma de coisas que você foi guardando debaixo do tapete. Ah, não vou ligar pra isso daí não. Ah, tô sentindo, mas é tanta besteira. Imagina, não vou olhar pra isso. Então, qual que é a ideia, né, gente? Não é saudável fugir. Se não é saudável eu me anular, né?
ou seja, a fuga. Qual que é a ideia então? O que a gente precisa fazer? Aceitar. Aceitar o que você está sentindo. O que mais a gente vê hoje em dia, né, é anulação, não é anulação que eu queria falar, como chama a palavra? A invalidação do seu próprio sentimento, do que você está sentindo, e do sentimento do outro. Então a gente faz assim numa agressividade. Para de besteira! Você está assim por causa dessa coisa tão pequena. Isso é invalidação. Você está invalidando o sentimento do outro. É o que mais a gente vê hoje em dia. Nossa, imagina, ai, fulana lá é um chororô. Invalidando o sentimento do outro. Mas a gente faz isso com a gente também. A gente invalida o que a gente sente. Nossa, vou ficar triste só por causa disso? Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou sentindo. E o que eu faço? Então, aceito. A partir do momento que nós aceitamos, a gente começa a fazer a transformação. A partir do momento que eu observo, nossa, o que eu estou sentindo? Eu estou angustiada. Por que será? Aí eu vou analisar. Quando eu faço isso, gente, o resultado é muito melhor. Quando eu lido primeiro com os meus sentimentos, vindo de uma emoção, eu faço uma transformação na minha vida. Totalmente uma transformação. Gente, os decretos te ajudam muito nesse processo dos sentimentos e das emoções. Quando eu criei os decretos quânticos, né, deixa eu contar um pouquinho para vocês, porque tem muita gente nova aqui. Eu criei para mim, porque quem já é meu seguidor, quem já são os meus alunos, já sabem que eu sempre tive uma sombra muito grande, muito forte, que é a raiva. Eu vivia com raiva do mundo, era rouca. E isso me causava enxaqueca, muita enxaqueca. Porque muita tensão, né? Tensão de raiva, irritação. E aí, o que eu fazia? Eu, do mesmo jeito que vinha, ia. Eu bateu, levou. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Era assim. Era literalmente assim. Mas chegou um momento que teve que olhar para isso. E eu precisei criar uma técnica para que eu pudesse trabalhar isso em mim, porque eu não aguentava mais. Eu tava ficando sozinha, porque ninguém aguentava mais ficar comigo, né? Eu estava ficando sozinha, eu vivia brigando com todo mundo. Eu nem sei como que eu me aguentava. Tinha dia que eu mesmo perguntava para mim, como que eu me aguento? Não tem como sair, né? Deixa eu sair de mim um pouquinho para respirar um pouco, né? Ou eu mudava, ou eu ia me abandonar mesmo, né? Então eu criei os decretos quânticos, uma mistura, e fui treinando, fui vendo técnicas, estudei várias técnicas, mas eram muito complicadas e eu gosto das coisas muito práticas. Então eu criei os decretos para que a gente pudesse trabalhar, e eu comecei a trabalhar em mim. E funcionou maravilhosamente bem. Sandra, e hoje, você não tem raiva? Gente, lembra que eu falei emoção para sempre. Claro que tem, só que hoje eu já sei. Opa, já mato ela no ninho. Senti? Decreto. Senti tristeza? O que eu tô sentindo? Decreto. Eu vou eliminando já as emoções. E aí eu vou tendo clareza das coisas que estão acontecendo. Primeiro eu lido com a emoção, com o sentimento. Depois eu vou entender o porquê. Gente, funciona de um jeito que vocês não têm noção. Oi, Pri, um beijo. Saudade de você. Me manda mensagem depois, quero saber de você. Então, gente, quando você começa a fazer isso, você trabalha as suas emoções, primeira emoção e aí o sentimento. Aí depois que você está mais tranquilo, você pensa sobre a situação e você vai ver, sem invalidar nada. Você não precisa invalidar, é só você aceitar. Tô com raiva, deixa eu fazer um decreto. Eu tô triste, deixa eu fazer um decreto. Deixa eu eliminar isso daqui, deixa eu eliminar isso. E aí você vai eliminando e colocando o positivo em seguida. O resultado é extraordinário. Funciona e muito. Principalmente nessa era que nós estamos tão acelerada que as pessoas não conseguem mais ter foco. Porque está acelerado demais. Muito acelerado. As pessoas estão tristes. Por quê? Porque estão vendo muito a vida do outro e se comparando o tempo todo. Porque as pessoas estão sempre no futuro, no passado, não estão no momento presente. Então a grama do vizinho é sempre mais verde do que a dela, já falamos disso também. Então, nunca nós estivemos tão infelizes. Nunca se vendeu tanta medicação para depressão, síndrome do pânico, ansiedade, TDAH agora, nova. Nunca se vendeu tanto. A Indira perguntou,
Como faz os decretos? Gente, tem decretos prontos para vocês. Tem decreto para trabalho, tem decreto para ansiedade, tem decreto para saúde, tem decreto para relacionamento, tem decreto para abundância e prosperidade de dinheiro, tem decreto, tá tudo pronto para vocês. Vocês que estão aqui no Instagram, entra lá na minha bio que vocês já vão ver lá o link para vocês olharem lá. Tem vários decretos, gente, tem para autoconfiança, autoestima, para emagrecimento, tem para tudo. Vocês que estão aqui no YouTube, tem o link aqui embaixo do vídeo. Gente, aproveita, utilizem. Tem vídeo lá explicando como faz, como pratica e funciona muito para vocês. Aproveita que está pronto. Eu já trilhei esse caminho e já trouxe tudo pronto para vocês. É só vocês praticarem. Mais fácil do que isso, impossível. Hoje foi uma aula para vocês, uma aula de treinamento fechado praticamente sobre como funciona as nossas emoções. Como funcionam as nossas emoções e quais os mecanismos que a nossa mente utiliza para fugir delas, para que a gente não sofra mais. Só que fugindo, a gente continua sofrendo. Mas a mente não entende isso tão bem assim. Então a gente que entende agora é com você. Agora que você já sabe, já tem o conhecimento. Se você não trabalhar, você vai continuar sofrendo e aí é uma escolha já consciente, né? Aí é uma escolha de vocês. Certo, gente? Maravilha? Excelente. Depois coloquem para mim no direct se vocês gostaram, como foi para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem no direct que eu respondo para vocês, tá bom? Aproveitem os decretos e utilizem muito, porque eles funcionam demais. Um beijo no coração, que o amor que é em mim sempre chegue até vocês. Um beijo, tchau, tchau.